Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos aí no capítulo 14 do Evangelho de São Lucas, em especial hoje os versículos de 25 até 33. Você ouviu bem o que Jesus acabou de nos dizer? Se você entendeu bem, sabe o que é que deveria acontecer com você? Entrar em crise. Mas por que entrar em crise? Porque Jesus agora está colocando as condições para segui-lo. Porque você vê que o evangelho de hoje, aqui no versículo 25, já vai dizendo assim que grandes multidões acompanhavam Jesus. Então vamos imaginar Jesus e muita gente atrás dele, muita. Mas quais eram as condições e por que as pessoas estavam atrás dele? Porque Jesus curava as pessoas, porque Jesus deu de comer a muitas pessoas, porque Jesus expulsou muitos demônios. Então, as pessoas estavam seguindo ele, mas sem nenhum compromisso. O que eles queriam era resolver os problemas deles, os problemas imediatos, né? Tá doente, vamos lá que Jesus cura. Estou com fome, vamos lá que ele dá de comer. Ah, tem alguém com um demônio aqui, vamos lá que ele expulsa. Pronto, deu de comer, curou as pessoas, expulsou os demônios, pronto, acabou. Cada um segue o seu caminho. Só que agora Jesus começa a colocar aqui no evangelho de hoje 3 condições: a família, a vida e os sofrimentos de cada dia, que seria as cruzes que nós vamos tendo na medida que nós vamos caminhando. E realmente, se nós formos observar, a
família, pai, mãe, o esposo com a esposa, os filhos, né, no caso. Nós vamos criando um relacionamento muito grande com essas pessoas. E como é difícil largar essas pessoas que nós amamos tanto. Não é fácil ter que largar os familiares quando nós os amamos. Não é fácil. E a vida? Imagina eu ter que dar minha vida entre escolher Jesus e a minha vida e a minha pessoa. E aí se coloca uma condição: se você renunciar a Jesus, você continua vivo. Se você não renunciar, nós tiramos a sua vida. Está vendo que não é fácil? E diante dos sofrimentos, porque o seguimento de Jesus gera também muitos sofrimentos. E como eu ouço tantas pessoas dizendo isso, depois que eu passei a seguir Jesus, as coisas ficaram difíceis. Depois que eu passei a seguir Jesus, muitos sofrimentos vieram. Uma vez, quando uma pessoa estava falando isso comigo, eu disse para ela: então você está dizendo que não está sendo fácil seguir Jesus, então você vai ter que abandonar, porque depois que você passou a segui-lo, só veio problema na sua vida. Então, o certo seria largar Jesus para os sofrimentos ir embora. A pessoa na hora ficou assim, porque ela não sabia como dar resposta. Na verdade, ela disse: não, padre, não é bem assim. É bem assim. Porque o seguimento de Jesus gera muito sofrimento, sim, o seguimento. Ainda mais no mundo paganizado que nós estamos. E aí Jesus conta essas duas parábolas, né? Se você vai construir uma torre, então calcule, veja realmente se você tem condições de construir uma torre. Vamos dizer, trazendo para nós, nos tempos de hoje, se você for construir uma casa, olha, veja bem se você tem condições para construir a casa. Para depois você, aí começa e depois não termina. É isso que Jesus está dizendo. E a mesma coisa, você está indo para a guerra, você está vendo que o seu inimigo tem muito mais soldados do que o seu. Então você vai chegar e vai à guerra? Você tem certeza que você vai conseguir ganhar? Então ele diz: olha, então é melhor você fazer um acordo de paz em vez de guerrear. Ou seja, com essas duas parábolas, Jesus está dizendo o seguinte: essas são as condições para você me seguir. Você vai até o fim? Então, olha bem, cuidado para depois você vir com todo entusiasmo, aquela coisa toda, e depois, quando tiver que renunciar à própria vida, aos apegos e os sofrimentos, você chega, para no caminho e abandona. Tem que ser assim, é um segmento consciente. Você compreende o que eu estou dizendo? O segmento que nós devemos ter para com Jesus tem e precisa ser um segmento consciente. O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é que, e a gente precisa explicar bem, né? Não é que Jesus está dizendo agora que você vai abandonar seu pai, vai abandonar sua mãe. Não é nessa condição, não é bem assim. A condição é: olha, pode ser que você vai entrar numa condição de ter que escolher o seu pai, sua mãe, o seu esposo, sua esposa, que não querem saber de nosso Senhor Jesus Cristo, e você agora vai ter que
que escolher entre ficar com Jesus e ficar com os seus familiares que não querem saber de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram que ele disse: eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a divisão? E numa casa onde tem 4 pessoas, 2 vão estar comigo e 2 não estarão? É nessa condição. Mas também tem aqueles que são chamados a um segmento mais radical: o sacerdote, o religioso, os missionários. Eles entram numa condição que vai ter que deixar a família, no caso aqui, deixar o pai, deixar a mãe, para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E aí entrar num seminário, entrar num convento, para levar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa luta interior do desapego é necessário para que a pessoa siga nosso Senhor Jesus Cristo. São condições que não são fáceis. Não são fáceis. E a vida? Imagina esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Eu fico observando e eu vejo isso. O mundo, as pessoas não querem mais saber de Deus, não. Não querem. E nós estamos cada vez mais entrando numa condição que ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Desculpe eu dizer assim. Porque os governantes não querem saber de Deus. As instituições, como escola, não querem saber de Deus. Aí entra as universidades, faculdades e tudo. Os professores não querem saber de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí entra também os nossos familiares que não querem saber de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí impõe condições também, dizendo como é que você pode acreditar num Deus que diz que é bom e você sofre. Era para você não sofrer, porque se Deus ele pode tudo, por que ele coloca você numa condição dessa? Tem uma pessoa que eu conheço, que eu tenho rezado muito para ela, porque nesse mundo tão difícil para arrumar emprego, não está conseguindo arrumar emprego. Às vezes eu fico preocupado, né? Será que depois essa pessoa não poderá dizer assim: não vou seguir Deus porque Deus não me ajuda? Mas a questão não é Deus não me ajuda, é que está difícil arrumar emprego nos tempos de hoje. E a pessoa ela pode estar nesse sofrimento de não arrumar emprego e está pedindo para Deus e nada do emprego aparecer e ela querer abandonar Deus por causa disso. E ainda mais que tem aquelas outras pessoas que entram e ficam dizendo: não, você não está arrumando emprego porque fizeram macumba para você. Aí pronto, aí vai piorando ainda. E a pessoa não tem a capacidade de explicar para ela: olha, não está fácil. As empresas estão quebrando. E para elas continuarem, elas estão aí, tendo que mandar embora as pessoas para conter um pouco e ter até condições de ter um lucro e poder pagar os empregados que sobraram. Então Jesus está dizendo: o meu segmento não é fácil. E é importante notar que quando ele fala da cruz, ele diz: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim. Olha, atrás de mim significa ele está na frente com a cruz dele. Se lembram que Jesus, ele teve que carregar a cruz dele também. E Jesus sofreu. Jesus teve que deixar Nossa Senhora para continuar o caminho dele de pregar o evangelho. Não foi fácil. Não foi fácil.
Então ele está dizendo, se você não tem essas condições, então você não tem qualidade para ser meu discípulo. Você está compreendendo? Porque, meus irmãos, essa história de seguir Jesus, né, numa vida boa, agora sim minha vida vai melhorar, porque eu estou seguindo Jesus Cristo, essa tal teologia da prosperidade, que me desculpe, os evangélicos falam muito, né? Porque agora que você está seguindo Jesus, você não vai ter mais problema nenhum. Mentira. O segmento de nosso Senhor Jesus Cristo independe de sofrimentos ou outras coisas. Porque depois que a pessoa segue Jesus e ela passa por essas situações que ele está falando aqui, a pessoa vai chegar e vai dizer, não dá para seguir Jesus, ela vai para o mundão. É por isso que tem pessoas que estão abandonando nosso Senhor para ir atrás até de Satanás, porque Satanás está oferecendo, dizendo, se você entregar a sua alma para mim, você vai ter tudo. E quantas pessoas que acabaram fazendo isso? E vou dizer uma coisa, até que prosperaram, viu? Prosperaram materialmente. Mas lá na frente, na hora em que a pessoa tiver que passar desta vida para outra, o diabo vai dizer, olha, você vendeu a sua alma para ele, né, no caso. Então agora você vai comigo. E aí a pessoa vai ver que todas essas coisas materiais não tinham tanta importância. Como disse São Paulo, lá escrevendo a Timóteo, na primeira carta de São Paulo a Timóteo, ali no capítulo 6, ele diz, olha, nós viemos e nós voltaremos, tendo apenas o que beber, o necessário, o que comer e se vestir, pronto, acabou. Mas o demônio, ele quer oferecer muito mais. Ele quer oferecer muito mais, porque quem está voltado apenas para essa vida não vai ter a condição de entender que Deus está em primeiro lugar, não vai conseguir entender que a verdadeira felicidade está no céu e vai ficar procurando felicidade aqui na terra. Então Jesus está deixando bem claro isso. Então eu te pergunto, você quer seguir mesmo nosso Senhor Jesus Cristo? E para seguir nosso Senhor, aqui estão as condições. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus Cristo. E quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. E aí na história da igreja, nós vemos tantos santos que viveram essas condições, os pais que não queriam que eles fossem religiosos, que se tornassem sacerdotes ou missionários, os pais que foram impondo condições, mas eles tiveram que dizer, olha, eu vou ter que ir, porque o Senhor me impele, o Senhor me chama. Lembremos lá de São Francisco de Assis, quando o pai dele, vendo que São Francisco estava agora entrando numa condição de um segmento de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele queria que São Francisco fosse ou um cavaleiro ou aquele que iria continuar o trabalho, né, que o pai tinha de vender tecidos. E quando São Francisco começa a renunciar a todas as coisas, até mesmo os tecidos do pai, ele começou até a dar para os outros, para os pobres, porque ele foi vendo as condições dos pobres, ele foi tendo noção, e aí o pai, vendo Francisco naquela condição ali que estava,
Ele começou a jogar na cara que tudo que ele tinha era porque ele, o pai, tinha dado. E aí, São Francisco disse: se o senhor está me jogando na cara tudo aquilo que o senhor, como pai, tinha como compromisso para comigo, então eu vou ter que renunciar a tudo para seguir Jesus. Então, ele ali até tirou toda a roupa que ele tinha e deu para o pai. E ele disse: agora o meu pai é o Pai nosso, é o Pai que está nos céus. Entendam bem, não é que ele estava renunciando ao Pai, dizendo: eu não quero mais saber do Senhor, porque disso, porque. Não, ele estava apenas mostrando para o Pai que se o Pai estava colocando a condição de ele não seguir Jesus por causa de todas as coisas que ele tinha dado, então ele disse: então tá bom, agora eu te devolvo tudo e vou seguir o meu Senhor. Você compreendeu? Então, calcule. E aqui eu vou dizer, meus irmãos, uma coisa. Trocar Jesus pelo mundo não dá. Não dá, porque Ele é o nosso Deus e Ele é o nosso Salvador. É preciso seguir até o fim, porque aquele que perseverar até o fim disso, nosso Senhor, será salvo. Está vendo agora a condição? A pessoa ela pode chegar e desistir do caminho, no caminho, e desistir no caminho ela perde a salvação dela. Peçamos a Deus a graça, por meio de Nossa Senhora, que sejamos fiéis até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.